Conversa. A gente começa falando do ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Ele disse que o projeto de lei que aumenta a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês deve ser bem recebido pelo Congresso. Haddad disse que estamos falando de justiça tributária. Mesmo a extrema-direita não vai ter como justificar não aprovar. Palavras do ministro, e segundo ele, mesmo com a forte presença de super ricos no Congresso, a medida é justa e necessária. Ele disse ainda que muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto porque sabe que ele é justo, sabe que tem que ter o imposto mínimo para super ricos, que é de 10%, o trabalhador paga 27,5%. Será, Reinaldo, que eles têm essa consciência? Não, não. Como classe, não. Como classe, como grupo, teria uma outra postura. Que haja indivíduos que têm essa noção, evidentemente sempre há, né? Mas que isso seja uma visão de mundo consolidada ali, não, muito ao contrário, né? Essa ideia, e nós vamos voltar ao restaurante, que há números a respeito, né, importantes, essa ideia que a gente vê, ela é muito difundida, inclusive no Congresso. As pessoas não partem para cima, por exemplo, de programas como Bolsa Família, porque tem medo de se queimar nas redes. Então, elas não, mas prestigiam páginas que o fazem. Se você entrar em páginas da extrema-direita na internet, que é a base social de muitos ali, né, se defende abertamente que gente que recebe Bolsa Família nem mesmo vote. Porque diz, essa gente, quando vota, é um voto que é naturalmente de cabresto, né? Então, não tem. Eu não acho que vai haver oposição à isenção para quem ganha até 5 mil, né? Isso pega uma massa grande de pessoas. A questão vai ser a compensação. Estima-se que em 2026, os números variam um pouco, ali entre 26 e 28 bilhões é o valor da renúncia fiscal, né, que se tem, né, da renúncia tributária que se tem com essa isenção. Então, tem de compensar. Aí o governo fez uma proposta, só para lembrar quem nos acompanha, o governo fez uma proposta de haver uma troca de tributação, não é aumento da carga tributária, né? Não é aumento da carga tributária. Então, esse pobre, né? Eu sei, isso é classe média. Esses conceitos também variam muito. Eu fico imaginando, quem ganha bruto R$ 5.000, depois de todos os descontos, quanto sobra? E aí a gente vê, inclusive como o Brasil paga brutalmente mal, né? Como se ganha pouco no país, uma das 10 maiores economias do mundo, como paga pouco. A verdade é essa, né? Então, é gente que vive com dificuldade, né? Se quiser ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, basta ver o preço dos aluguéis, por exemplo, e nós estamos falando de renda de 5 mil, muitas vezes, né? É claro que isso é per capita, na família pode ser mais, mas a boa parte das famílias você tem uma pessoa trabalhando, né? Então, por razões, porque precisa cuidar da família, porque não sei o quê, né? Então, é claro que isso envolve um número grande de pessoas e não vai haver oposição, eu acho, à ideia em si. A questão vai ser de onde tirar, né? Quando se fizer a troca, de onde vem o dinheiro para compensar essa renúncia entre 26 e 28 bilhões? O governo apresentou uma proposta. Vem, né, de se estabelecer uma taxação para quem ganha por ano acima de 600 mil. Lembrando que quando você isenta quem ganha até 5 mil, nós estamos falando de um ganho anual de 60 mil. Então, já se fala de ter uma tributação especial para quem ganha 10 vezes esses 60 mil. Evoluindo até 10% para quem ganha acima de 1.200.000. E já tem a conta, isso
envolveria aí 141 mil contribuintes, né? E, obviamente, é um número muito pequeno, né? E, de novo, isso nos informa como se paga mal no país, né? Se você tributar quem tem um rendimento acima de 50 mil ou mais, nós estamos falando de 141 mil contribuintes num país de 207, 208 milhões de habitantes, né? Com uma mão de obra aí da ordem de 145, 150 milhões. Então, paga-se muito mal. E, pela primeira vez, o governo tem a coragem de apresentar isso. E nós temos o Congresso mais reacionário da história brasileira. Nunca existiu um Congresso tão reacionário. Essas comparações são sempre delicadas, porque você compara tempos distintos. Então, é claro que se a gente pegar o parlamento brasileiro, o Senado do Império, você vai falar assim, os valores do Senado do Império eram mais conservadores do que do Congresso brasileiro. Não, sem dúvida, os valores eram outros. Mas aqui a gente tem que fazer uma comparação relativa ao tempo de que tratamos. Se a gente fizer uma comparação relativa ao tempo de que trata o raciocínio, nunca nós tivemos, em relação ao momento histórico, um Congresso que fosse tão reacionário, né? Tão voltado para a defesa do interesse de privilégios, tão de costas para o conjunto da população. As pessoas dizem isso com certa reserva, tal, mesmo no jornalismo, porque, afinal de contas, deputados, senadores são fontes, e aí fala isso, eles podem ficar zangados, alguns ficam mesmo, até desmarcam entrevistas. Fazer o quê? Né? A gente não pode cair numa chantagem, né? Não, como eu quero entrevista, então eu digo que o Congresso está bacana. Não, não está bacana, né? Esse não é um Congresso bacana. Não é bacana já faz tempo, né? Esse Congresso não é bacana desde que começaram as emendas impositivas em 2016 e se chegou à condição de agora em que eles sequestram, né, 50 bilhões do orçamento. Né? Eu já vou voltar ao raciocínio central. Isso aqui são considerações para a gente entender esse momento. Né? E quando se fala de tributar um pouquinho, mas muito pouco, porque quando a gente considera a realidade tributária do mundo e quando se considera o correspondente ao imposto de renda no mundo, a gente vê que os nossos ricos não pagam quase nada. Pagam muito menos do que os pobres. Né? Mas já começou a resistência. E as várias conversas, não, é que a tributação dos servidores, por exemplo, ela vai inteiramente para os estados vão perder. Bom, vamos ver, vamos negociar, né? Com isso, a tese do Trump, né? Vamos tirar o imposto dos ricos porque assim eles investem bastante e vai ser muito bom para os pobres. Não, nessa proporção que nós estamos falando, é uma tese absolutamente furada. É mentira isso. Isso é patranha de quem não quer pagar imposto. Né? E é curioso porque o seu Paulo Guedes, eu tenho aqui, Paulo Guedes, 28 de julho de 2021. Há 25 anos, os cidadãos mais ricos do Brasil não pagavam imposto de renda sobre lucros e dividendos. Bom, continuam a não pagar, né? Estão querendo tributar agora. Então, nós justamente colocamos esse imposto. Então, nós estamos dizendo, super ricos vão pagar. O governo Bolsonaro tentou. O Paulo Guedes esboçou fazer isso que ele chamava de reforma tributária e não levou adiante. Não levou adiante porque a base social ou a base congressual, né, que sustentava o Bolsonaro e tal, e ele próprio não vê grande importância nisso, né? Então, esse governo teve a coragem de apresentar essa proposta. Quando eu digo teve a coragem, é porque é difícil fazer essa negociação. Então, já está se dizendo no Congresso, olha, em vez de tirar esse dinheiro
dos coitados, dos deserdados, né, da política, que são os ricos, né, porque, puxa vida, você vê, ninguém dá bola para rico branco no Brasil, é um inferno essa vida de rico branco no Brasil. Você sabe disso, né? Nós sabemos disso. É uma gente muito perseguida, né? Então, em vez de tirar deles, vamos tirar de alguns programas de subsídios e não sei o quê. Vai ser interessante, porque eu vou querer saber de onde se vai tirar. Né? Eu poderia não lembrar isso que eu vou lembrar aqui, mas eu vou lembrar. É minha obrigação lembrar, minha obrigação com você que está acompanhando. O que é que fizeram com o PERSE? Com aquele programa de incentivo à área de hotéis, não sei o quê, eventos. Superaquecido, aliás. Né? E já tem gente chorando por aí, que lobby faz isso mesmo, lobby chora. Lobby chora. Lobby reivindica. Mantiveram a desoneração do setor, mantiveram o programa, né, com a desoneração do setor, que foi uma aberração e tirou recursos do governo. Sem o PERSE, em vez daquele pequeno déficit que nós tivemos no ano passado, a gente teria tido superávit, que teria sido ainda maior se não tivesse a continuidade da desoneração dos setores que mais empregam. Acabou se fazendo uma tabela para a volta da tributação. Isso tudo foi feito no Congresso. Vetos do Lula foram derrubados. Né? Então, eu tenho receio, eu compreendo que o ministro da Fazenda, de boa fé, e no lugar dele eu diria a mesma coisa, diria, eu acho que o Congresso vai colaborar, até a extrema-direita vai perceber. Não, a extrema-direita não percebe. Vamos ser claros, não percebe, já tem um núcleo, inclusive, contra... Atenção, se fez um núcleo de deputados, antes mesmo do governo apresentar a proposta, o Zucco, o deputado Zucco, né, do PL, do Rio Grande do Sul, juntou uma turma ali e assinou uma espécie de manifesto contra a isenção. Né? Então, não percebe. Tomara que perceba. Porque sim, uma questão importante, uma questão de justiça tributária. Eu comentei hoje de manhã, na rádio, na TV, a gente está vivendo um momento muito interessante da análise política, aliás, único. Eu, nos meus 63 anos, né, quase 40 no jornalismo, quase 40, porque eu comecei tarde na profissão, eu dava aula antes, né? Comecei com 25 anos. Eu nunca vi nada parecido com, assim, as análises dizendo Lula optou pela isenção porque a sua popularidade está ruim e ele conta com isso. Isso era uma proposta de campanha. Isso é uma proposta de campanha. Ele venceu a eleição e entre as suas propostas estava essa questão. Né? Então não é para... mas vai dizer que ele não conta que isso possa reverter... Tal. E se contar? Nós vivemos dias em que um político, quando faz coisas, alguém diz, ele está pensando na questão política. Ô, Diego Sarza, um político pensar em questões políticas? Ora. Temos aqui um Sherlock Holmes que chegou a essa conclusão. Nós estamos falando de que ele deveria pensar em questões metafísicas apenas? Né? Deveria estar preocupado, sei lá, só com como é o modo como as pessoas oram? Um religioso como Malafaia, né, está pensando em questões políticas. Ontem ele entrou no embate com Marcos Pereira, que o chamou de Rasputin Tupiniquim, porque são dois religiosos que pensam que, mesmo aqueles, questões políticas, mesmo aqueles que deveriam estar preocupados com as questões metafísicas, né, vão para a política e se preocupam com questões políticas. Então, que haja uma preocupação de natureza política
me parece bastante razoável, mais do que razoável, me parece fatal, né? Que assim seja. Porque são, inclusive, são grupos que já formam a ideia de que Tarcísio será o próximo presidente, já está eleito. Em alguns grupos está assim, já está eleito, não é que ele vai se candidatar, não, já se candidatou, já venceu, e ele não, ele evidentemente não se preocupa com questões políticas. O discurso que ele fez lá no domingo, pró-golpista e contra o Supremo, não tinha objetivo político. Ele estava preocupado, claro, com o Estado de Direito, com a vida daquelas pobres pessoas que, puxa vida, nem podem mais tentar dar golpe agora, que logo vem alguém tentando nos punir, né? Então, é claro que o Lula apresenta essa proposta, né? E essa é uma proposta de natureza política. Também. Porque ele, político que é, se elegeu e entre as suas propostas havia essa. Aliás, o Bolsonaro havia prometido isso num dado momento. E não levou adiante, né? E aí, claro, eu fico pensando, quando eu penso na coisa em si, né, quando a gente fala em não cobrar imposto de renda, imposto sobre a renda, e você considerar o salário de quem ganha até 5 mil renda, a ponto de ter de ser tributado, e hoje é, né? A isenção vai até 2.800 e pouco hoje. Quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta das iniquidades que há no país, né? Agora, de qualquer modo, essa resistência, mas eu estou curioso para saber, não, nós não vamos cortar, nós não vamos fazer essa coisa da taxação dos ricos, super ricos. Vamos cortar de outros lugares, quero saber de onde. Lá no Palanque, no domingo, o Tarcísio acenou com reforma da Previdência, não dá para fazer agora, eu espero que quando o candidato ele diga como será a reforma, e também com corte na saúde. Eu não sei se os senhores parlamentares falaram, vamos fazer o seguinte, vamos cortar na saúde, que é uma boa ideia, né? Vamos ver de onde eles proporão corte.